Eu não sei vocês, mas eu sou fascinado em algumas histórias de filmes que não aconteceram, que foram simplesmente cancelados. Porque aí eu fico pensando, por que ele não aconteceu? Tinha tanta gente boa envolvida, né? Era um projeto tão promissor que eu, particularmente, esses 6 aqui que eu selecionei para a lista de hoje, acho que poderiam ser sensacionais. Em alguns desses casos, talvez a gente nunca veja esses filmes acontecerem, tá? Mas vamos lá, se prepara que tem muita história boa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar de filmes que não foram, filmes que foram, melhor dizendo, cancelados e que eu acho que seriam projetos muito interessantes. A gente vai entender o que aconteceu, o que eles poderiam ter sido. Tem muita coisa que podia ser boa, tá, nessa lista. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser. E deixa o seu like aqui, que é simples, fácil e ajuda muito na divulgação dos vídeos do canal. O primeiro da nossa lista é um filme que para muitos seria muito difícil, né, adaptar essa história, mas estamos falando de 2022, estamos falando de muita tecnologia, de pessoas que o impossível não é o limite e dá para acontecer sim. Tô falando de Nas Montanhas da Loucura, né? Uma história do H.P. Lovecraft, de horror cósmico, uma das suas histórias mais conhecidas, uma das minhas preferidas, e realmente é um universo ali, né? Uma concepção de ambiente, de criaturas e de exploração que é genial. Mas não é só eu que gosto pra caramba dessa história, não. Um cara que é obcecado por ela e por H.P. Lovecraft é Guillermo del Toro. Del Toro é um baita diretor, um cara talentosíssimo, etc, etc. Mas ele também é meio que o rei de ter filmes cancelados. Eu tô falando isso porque ele já teve não só esse projeto de Nas Montanhas da Loucura, como o Hellboy 3 dele não foi pra frente, Haunted Mansion, que era outro filme de terror que ele ia fazer e também não foi adiante, etc, etc. Esse aqui tem um motivo peculiar. Lá em 2010, o filme ele estava sendo pré-produzido. Ele estava contando, inclusive, com a produção de ninguém mais e ninguém menos do que James Cameron, e a Universal ia realizar. E aí, Guillermo del Toro, meu amigo, estava feliz, estava contente, estava alegre. Falou, agora se eu vou fazer esse negócio acontecer, vamos entrar para a história. Só que estava lançando ali naquela época, estava em desenvolvimento e foi lançado um filme chamado Prometheus, ou Prometheus. Lembra do Prometheus? Pois é, como esse filme foi lançado e como ele traz características Lovecraftianas, vem da franquia Alien, tem aquela coisa de exploração de ambientes e tal, e toda a narrativa tem muito do que aconteceria nas Montanhas da Loucura. Não é a mesma coisa, tem coisas diferentes e tal, mas aí o estúdio, o próprio James Cameron, a galera que estava envolvida falou, peraí, a gente vai lançar um filme perto de Prometheus, vai flopar, né? Vamos investir aqui milhões e milhões de dólares, o negócio não vai dar certo. Guillermo del Toro tentou convencer a galera, mas não, inclusive em entrevistas, tá? Ele fala que prometeu acabar com Nas Montanhas da Loucura, no caso. Porém, todavia, contudo, não vamos desistir. Esse projeto aqui, eu acho, a minha opinião, que daqui uns anos a gente pode ver ele ganhando vida. Não sei se com o Guillermo del Toro na direção. Ele pode produzir e tal. O cara tá com muita moral, né? Sempre tá aí nas premiações. Acredito, tomara, tá? Pelos próximos 3 anos a gente pode ter uma novidade aí. Falando em Prometheus, falando no universo Alien, o segundo da nossa lista, que também foi cancelado,
foi Alien 5. Não seria esse título, né, Alien 5, né, teria um outro subtítulo, até porque ele não se passaria depois do quarto filme, ele se passaria após Aliens, o Resgate, de 1986, inclusive dirigido por quem? James Cameron, que estava lá envolvido com o filme anterior. Pois é, quem ia dirigir esse filme aqui era o Neil Blomkamp, que fez lá o Distrito 9, e aí depois, né, ele fez uns filmes que foi assim, pra mim Distrito 9 tá aqui, né, aí tem Elysium, que deu uma baixada que eu achei ainda ok, aí tem o Chap e tal, o último filme dele é um desastre, mas é um cara que ele tem ali os dois pés na ficção científica, ele tem uns curtas, né, tinha até na Netflix, não sei se ainda tem, de ficção científica, envolvendo alienígenas e tal, que são muito interessantes. Então era o cara que a Fox pensou na época assim, ele é perfeito para isso, só que aconteceram alguns empecilhos aí. Primeira coisa, que a Fox, os executivos não gostaram mesmo. Na época que estava sendo desenvolvido, estava em pré-produção e tal, o próprio diretor do projeto, Neil Blomkamp, ele divulgou várias artes conceituais ali, mostrando designs de personagens, mostrando que a Sigourney Weaver, ela estaria no filme sim, e aí eu achei muito legal, né, porque a gente tem algumas imagens dela vestindo uma armadura que lembra os xenomorfos, tinha lá a interação da personagem, da Ripley, com androides esses que seriam vilões, os verdadeiros vilões dessa trama aí, da narrativa e tal. Como o cara vazou muita informação, isso não pegou muito legal, sabe? A Fox não curtiu, porque esse povo tem disso, né? Tipo assim, ela revela até tal ponto. Se você passar muito disso, principalmente se o estúdio não está ciente disso, aí dá complicação. A pá de cal nesse projeto foi o Alien Covenant, dirigido pelo Ridley Scott, que foi lançado em 2017. Né, o Ridley Scott tinha muito mais moral, tinha uma outra visão ali para a história, né, meio ali com um spin-off e tal. E aí a Fox falou assim pro Neil Blomkamp, né, falou assim, meu filho, é o seguinte, a gente vai cancelar o seu projetinho, fica para uma próxima, né, quer divulgar as suas artes aí na rede social, fica à vontade que agora a gente vai para outro caminho. Então, né, deram seguimento à produção do Alien Covenant, que inclusive, né, foi aquilo lá que vocês viram e tal. E aí, o que acontece, tá? A gente vai ouvir muito falar de Alien pelos próximos anos, porque segundo o próprio Ridley Scott, ele tem ideia para mais 4 filmes de Alien no universo de Alien. Então assim, se o Neil Blomkamp tinha alguma esperança de que ele podia trazer aquele projeto dele ali para a vida, acho que foi embora, tá? O terceiro de hoje é considerado por muitos o maior filme que nunca foi realizado. Vamos falar agora do Napoleão. Sim, o filme que seria dirigido por ninguém mais e ninguém menos do que ele, Stanley Kubrick. Era um dos projetos de vida do Stanley Kubrick, né? O cara dirigiu grandes clássicos, né, um cara tinha uma moral que, enfim, entrou para a história do cinema, continua e continuará, e ainda assim ele não conseguiu realizar esse projeto aqui. O que acontece? O Kubrick, ele era obcecado pela história, pela persona de Napoleão, e para ele nenhum filme tinha retratado Napoleão Bonaparte de uma maneira digna, justa, a sua grandeza, né, a lenda, etc, etc. Então o cara, ele queria produzir um épico, né? Inclusive a intenção do Kubrick era lançar após 2001 uma Odisseia no Espaço. 2001 é de 1968. Então ele queria lançar Napoleão ali mais pro início da década de 70. Sabe quem seria o Napoleão Bonaparte nesse projeto? Jack Nicholson, que depois viria a ser Jack Torrance em O Iluminado, mas antes disso seria Napoleão. Bicho, essa história é triste porque assim, o Kubrick ele passou mais de 2 anos estudando dezenas e dezenas de livros, né, para o cara se preparar, desenvolver o roteiro meticulosamente, conhecendo vários detalhes, aspectos do Napoleão que não tinham sido adaptados para telona. Então, um baita processo,
né? O cara ali, ele realmente se envolvia muito em todos os seus projetos. E aí é uma história até meio parecida com algumas que eu citei antes, porque ainda na década de 70, vários outros estúdios, diretores estavam lançando outros épicos, né? Lembrando que o próprio Kubrick tinha lançado, né, já há algum tempo um clássico também, que é o Spartacus e tal. Então o cara, ele tinha muita moral para produzir um épico, só que estava lançando bastante. E aí, o que o estúdio fez? O estúdio falou, Kubrick, é o seguinte, meu filho, vamos fazer outros projetinhos aí, baseado em histórias, em livros e tal, né? Porque épico é uma coisa que já tá mais batida, tá todo mundo fazendo. Até a morte do Kubrick, em 1999, né? O último filme dele foi De Olhos Bem Fechados. Ele ainda tinha ali uma esperança, um carinho, aquela coisa de ainda vou realizar esse filme, que infelizmente nunca aconteceu e pelas mãos do Kubrick nunca acontecerá. Mas temos um livro lançado originalmente em 2009 sobre esse projeto do Kubrick, tá? Um baita livro cheio de anotações, cheio de informações, explicando ali como seria o processo, o estudo, informações, etc. O título original do livro é Stanley Kubrick's Napoleon, The Greatest Movie Never Made. E assim, se você der uma olhada, né, no livro, no conteúdo, dá para perceber que o filme teria mais de 3 horas, seria um baita filme com grandes batalhas, né, envolvendo Revolução Francesa, etc. Então, né, você vê ali descrição de como seria construído, melhor dizendo, reconstruído tudo. Rapaz, dá uma dó, viu? Seria um filmaço. O número 4 da nossa lista já é um projeto que ele foi cancelado várias vezes, já passou na mão de um monte de gente, vários produtores aí, que já tá famoso por ser um filme que não conseguiram realizar até então, que é o Akira, né? A gente teve a animação de 1988, que é muito aclamada, que é um excelente filme, que é baseado no mangá do Katsuhiro Otomo, lá da década de 80 também. Então assim, meu amigo, já passou pelo nome inclusive do Leonardo DiCaprio, falando que queria produzir, né, participar ali do investimento e tal, para ficar envolvido ali no projeto como um todo. E recentemente, quem é que estava envolvido aí no projeto para dirigir a adaptação? Taika Waititi. E realmente ele ficou bastante tite, porque não foi adiante, né? O Taika, ele estava bem envolvido, bem empolgado, né? Já tinha sido 2019, acredito, para 2020, anunciado aí que ele estava envolvido, só que é um projeto arriscado, né? É uma história ali, é cyberpunk, é uma parada que flerta ficção científica com elementos de terror, né? A história do Kaneda, é uma parada futurista. E aí eu fico pensando, né, se eles adaptarem Akira para Hollywood, como é que é? Vai pegar um monte de ator americano e adaptar completamente, ou vai pegar ainda o visual da New Tokyo? Porque isso faz grande parte não só da ambientação da história original, como para a narrativa também, né? Com esses impasses, né, ali também, efeitos visuais, como que vai ser feito, o que que aconteceu? A Marvel chegou pro Taika Waititi e falou assim, beleza, legal, aí você tá trabalhando com a Akira, só que a gente tem aqui o quê? O Thor, né, Love and Thunder, lá, o próximo Thor. E aí, bora? Bora, né? Aí ele disse, deixou de escanteio o projeto, falou que infelizmente ia ter que pausar, mas assim como o Guillermo del Toro ainda tem esperanças de fazer acontecer de alguma forma nas Montanhas da Loucura, o Taika Waititi falou que pelos próximos 2 anos, ou seja, como o Thor vai lançar agora em 2022, 2023 para 2024, pode ser que ele retome o projeto, mas ele já falou em entrevista. Como, né, eu tô aí com Thor e tô com outros projetos vindo, e é um projeto muito arriscado, não sei se eu vou ser o diretor. Não eu, né, o Taika Waititi. Ele falou, ó, não garanto que eu vou dirigir mais, mas posso estar envolvido aí com a produção e tal.
Eu não sei se insistir muito nessa história de Akira é um acerto, tá? Ainda mais temos lá o Ghost in the Shell, né, com a Scarlett Johansson, que é um filme que hoje em dia ninguém mais lembra. Será que seria mais ou menos uma pegada de adaptação naquele estilo? Estão tentando fazer o filme há 10 anos ou mais, né? Para depois que fizerem, aí não é lá essas coisas e esquecerem um ano depois. Mas enfim, quem sabe um dia. Número 5 da nossa lista aqui, Beetlejuice. Você conhece Tim Burton, Michael Keaton e tal. Já falam de uma sequência do original, que é de 88, desde o início da década de 90. E realmente, tá? Tinha script, tinha lá tudo bonitinho, começaram pré-produção, etc, etc, de Beetlejuice Goes to Hawaii, ou seja, Beetlejuice vai pro Havaí. Mas Lucas, você tá me falando o seguinte, a continuação tem esse nome, provavelmente no Havaí, você tá falando que poderia ser sensacional? Sim, acho que poderia. Porque como o filme ia rolar ali no início da década de 90, cerca de 2, 3 anos depois do original, eles iam trazer de volta praticamente todo o elenco, a família do filme original ia voltar, eles iam se mudar para o Havaí para construir ali um resort turístico e tal. Só que na história do filme, eles iam construir esse resort em cima de um cemitério de povos nativos ali, né? E aí o Beetlejuice ia chegar e abrir um portal que ia virar um total caos, né? Só que, mais uma vez, prioridades. Como o Tim Burton, ele tinha dirigido ali depois de Beetlejuice, Batman, né, com Jack Nicholson e tal, e o Michael Keaton como Batman, fez um sucesso, né, o estúdio chegou e falou assim, pera aí, dá uma pausa, chega para lá para esse Havaí aí, e bora fazer o Batman Returns, né, que veio em 1992. Então, mais um projeto que a galera teve que estacionar. Foram lá, fizeram o Batman Returns. Quem disse que o povo voltou com a ideia? Deu lá 1993, 1994 e o pessoal, né, o Tim Burton falou, e aí, a gente vai fazer? Os executivos, o pessoal do estúdio falou assim, não, mas aí você vê um problema que é recorrente, né? Winona Ryder não é mais uma menininha, não dá pra gente fazer aqui, a gente tem que fazer um recast e tal, não vai dar pra ser com o mesmo elenco, e aí, né, o negócio foi jogado de lado. Recentemente rolou um burburinho aí, né, o Michael Keaton aparecendo muito recente também em vários filmes, de que ele poderia ser o Beetlejuice numa continuação, que o Tim Burton voltaria. Mas infelizmente em 2019 a Warner falou, não veremos uma continuação de Beetlejuice tão cedo, tá? Num futuro, ainda mais agora que eles estão revivendo muita coisa do passado, quem sabe, né? Mas pelos próximos anos, acho que não. O último da nossa lista é um caso bem interessante. Esse aqui, desse jeito, não vai rolar. Acho que nunca mais, né? Teremos aí uma versão em breve, mas vamos lá. No início dos anos 2000, tinha um rapaz chamado Darren Aronofsky, que dirigiu um filme chamado Requiem para um Sonho, né? Aquele filme que, meu irmão, mexeu com todo mundo, deixou todo mundo mal, aquele drama sombrio e tal, não sei o quê. O cara viria a dirigir vários outros filmes, né, que impactaram bastante. Mãe aí, o seu último, né, que o diga. Só que surgiu uma oportunidade por Darren diferente, tá? De tudo que ele já tinha feito e ele que estava planejando fazer. Dirigir Batman ano 1. É isso mesmo. Imagine você um filme do Darren Aronofsky do Batman. Pois é, depois dos filmes do Joel Schumacher, iniciozinho dos anos 2000, né, tinha esse plano. Eles começaram a pré-produção, começaram a trabalhar nesse roteiro. O Frank Miller trabalhou ali em alguns esboços de cenas e tal. E o filme seria muito, mas muito dark, seria violento e, claro, seria para um público mais maduro. E aí, o que acontece? Principalmente, né, vamos falar de quase 20 anos,
os executivos falam, ô meu amigo, a gente quer ganhar dinheiro, você vai botar isso aí, né? Claro que hoje os tempos mudaram, né? Nos últimos anos as coisas estão diferentes, filmes, né, com a galera maior estão conseguindo arrecadar uma grana, mas naquela época eles não enxergavam, né, isso como uma realidade. E aí o que eles fizeram? Tchau, Darren Aronofsky, você não é o melhor pro projeto. Tchau, esboços ali do Frank Miller e violência não sei o que. Chamaram Christopher Nolan e a gente teve ali pouco tempo depois o Batman Begins com o Christian Bale. Essa história do Year One e tal ia ser uma adaptação direta da HQ, né, trazendo ali elementos e tal. E agora a gente vai ter o novo filme do Matt Reeves, né, o The Batman com Robert Pattinson, que tem essa pegada, né, sombria também, que tá nos primeiros anos do Batman, né? Então não tivemos o Darren, mas agora estamos tendo uma amostra com Matt Reeves. Inclusive, acho que vai ser muito bom, hein? Mas o Year One do Aronofsky, nunca mais. Então é isso, meus amigos, 6 projetos, 6 filmes que foram infelizmente cancelados. Será que a gente vai ter notícia aí de alguns deles pelo futuro? Deixa aqui nos comentários. Você acha que poderia ser mais promissor, que era realmente um projeto interessante? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like que ajuda muito o Refúgio. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.